amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Amados, em nome de Jesus, que a nossa alegria ela esteja no Senhor nessa noite, amém? Com toda certeza todos nós já sabemos, mas em nome de Jesus, a nossa confiança, ela não está em homens, ela não está em governos terrenos. A nossa confiança, ela está no Senhor. Minha mãe, ela sempre falava: meu filho, quem é o Senhor? Aí ela imediatamente já remendava, ela falava: ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Então, não adianta nada a gente cantar que todas as coisas são dele, se a gente vive querendo tomar o controle das mãos dele. Não adianta nada a gente poeticamente lembrar daquela canção de que antes que o haja houvesse, ele já era Deus, e às vezes a gente querer assumir o controle das coisas ou tomar dores que não são do Senhor para nós no momento. Então, que nós possamos fixar os nossos olhos no Senhor, amém? E que nós possamos abrir os nossos corações mais uma vez para o que Ele tem a falar e a fazer sobre as nossas vidas. Amado, o tema da ministração de hoje é a nossa necessidade de disposição. Amém? Não sabia que seria o pastor José que ministraria a palavra de introdução, e não sabia que ele iria falar justamente sobre essa questão de disposição. Amém? Mas é excelente, amado, porque quando essas coisas acontecem, mostra que a igreja ela está unida em um propósito, e ao estarmos unidos em um propósito, mostra que o nosso coração ele está intimamente ligado ao coração de Deus, e quando o nosso coração como igreja está ligado ao coração de Deus, nós temos totais condições de fluir e de crescer para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? E amado, nós aprendemos ali no ensino fundamental, muitas vezes no 9º ano, mas principalmente no ensino médio, a gente começa a ter conhecimentos sobre uma matéria muito complicada chamada física, né? Muito complicada para a maioria de nós. E eu gosto muito de física, mas eu não gosto da física aplicada, que é toda aquela parte que envolve os cálculos. Mas eu gosto muito da física teórica, que é só aquela questão das curiosidades. Aí ele fica me chamando de nerd, porque eu gosto dessas coisas. Mas, mudando aqui o assunto, a gente aprende que toda ação, ela tem uma reação, né? Mas, muitas vezes a gente não precisa aprender isso no ensino médio. A própria vida, ela já ensina pra gente que as nossas ações, elas trazem reações, certo? Seja, assim como nós estamos vivendo um momento político, os nossos votos trazem, a ação de votarmos traz uma reação aí de um governo sobre as nossas vidas, amém? Mas, também, quando nós falamos sobre a nossa vida ministerial, as nossas ações ministeriais em prol do nosso ministério, elas trazem respostas, elas trazem reações para a nossa vida ministerial. A minha vida com a minha esposa, as minhas ações com a minha esposa vão trazer reações sobre o meu casamento com ela. Amém? Amado, e isso se estende para todas as áreas da nossa vida. A minha ação com os meus discípulos, ela vai trazer reação para o reino de Deus. Amém? E, amado, em todas as áreas da nossa vida nós temos condições de ver que as nossas ações, elas produzem frutos, elas produzem reações. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13. Glória a Deus.
Carlos, você pode me acompanhar aqui, estou sentindo sua falta. Mateus capítulo de número 13, a partir do verso 3, a palavra do Senhor nos diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E, quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram frutos, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes, e outras a 30 vezes. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E eu quero te perguntar hoje, com muita fé no Senhor Jesus, quero perguntar, amada igreja, você tem ouvidos para ouvir a instrução do Senhor sobre a sua vida? Amém? Volto a dizer, amados, porque é uma realidade sobre a minha vida, né? Como tem vindo na minha mente, no meu coração, e todos os dias eu tenho orado para Deus isso: Senhor, me dê ouvidos para ouvir, né? Me dê um coração para sentir, me dê olhos para ver, assim como a canção do Rodolfo Abrantes nos fala. E eu quero te convidar novamente, né? Fiz esse convite ontem, mas eu quero convidar você a olhar para o teu íntimo, para o íntimo do teu coração, né? E você fazer essa oração: Senhor, me dá um coração para te sentir, me dá ouvidos para te ouvir, me dê olhos para que eu possa ver. Amém? Porque muitas vezes, amados, nós estamos limitados às nossas condições naturais. E as nossas condições naturais, elas não podem ser fatores cruciais na nossa vida com Deus. Por quê? Porque, amado, a nossa vida com Deus, ela é baseada em fé. E a palavra do Senhor nos diz que a nossa fé, ela é a certeza daquilo que eu não espero, e ela é a convicção daquilo que eu não vejo. A palavra do Senhor nos vai falar que sem fé é impossível que nós venhamos agradar o coração do nosso Deus. Então, nós precisamos nos envolver de um sentimento que vai nos levar ao coração de Deus. Nós precisamos nos envolver dessa disposição que vai nos conduzir ao centro do propósito pelo qual Deus ele destinou as nossas vidas para que nós pudéssemos viver. Então, em nome de Jesus, se você tem olhado para as condições naturais, se você tem olhado para as condições que te cercam, em nome de Jesus, saiba que elas não são fatores determinantes para a ação de Deus na sua vida. Nós não seremos medidos em Cristo Jesus pelas condições à nossa volta. Mas se muitas vezes nós dermos lugar a essas condições, nós iremos paralisar na fé. Nós iremos naufragar na fé, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 3. Então, amado, em nome de Jesus, se posicione. Em nome de Jesus, tome posse de um desejo, de um sentimento que vai te levar para próximo de Deus. Não algo que vai te paralisar, não algo que vai levar os seus olhos, ou os seus ouvidos, ou o seu coração para algo que vai fazer com que você se atente para aquilo que é terreno, para aquilo que é natural. Você está conseguindo entender onde o Senhor ele está nos conduzindo? No culto passado nós aprendemos sobre a importância, amado, de vencer o fracasso. E nós aprendemos que há uma grande necessidade de nos colocarmos à disposição sempre. Por quê? Porque quando eu fracasso, eu me coloco à disposição de um erro, mesmo que involuntariamente. Se me é dado uma função, se me é dado
uma responsabilidade, sem que antes eu tenha vivenciado essa experiência antes, eu estou me colocando à disposição muitas vezes do erro, onde a partir desse erro eu vou ter condição de acertar. Você quer ver um exemplo disso na vida de uma pessoa? É na vida sentimental. Quem nunca ouviu isso quando foi se declarar para uma pessoa? Né? Muitas vezes ali a sabedoria do melhor amigo, ela falou isso para muitos de nós. Vai lá, pô, fala com ela. O não você já tem. Quantos de nós já ouvimos isso? Amado, isso é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. O não, o erro, nós já temos sobre nós. Cabe a mim, cabe a você buscarmos a oportunidade de nós acertarmos. A condenação, assim como o pastor José nos falou há poucos instantes atrás, ela já está sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós nascemos. Mas nós hoje que estamos em Cristo Jesus, nós damos graças a Deus pelo sacrifício que hoje nós temos a oportunidade de viver debaixo dele. Porque a partir da disposição de Cristo Jesus, de não ter como usurpação ser igual a Deus, mas de aniquilar até mesmo a sua natureza divina e morrer como um de nós, tomando sobre si as nossas dores, tomando sobre si os nossos pecados e cravando ali na cruz, fez com que nós pudéssemos hoje viver a realidade que hoje nós temos vivido, uma realidade que é completamente oposta à realidade daqueles que ainda não conheceram Jesus. Então, abra o seu coração. Abra o seu coração para que, assim como o pastor José nos orientou, nós possamos como igreja evangelizar mais, sentir as dores daqueles que estão à nossa volta. Mas também, amados, em nome de Jesus, que nós possamos ter disposição para vivermos a realidade que o Senhor tem guardado para nós em todas as áreas da nossa vida. Um coração disposto a Deus, ele é um coração entregue a Deus. Um coração disposto a Deus é um coração que anseia, que deseja por viver, assim como nós compartilhamos ontem, aos olhos do Pai. Se voltarmos ao que nós compartilhamos na conferência, amado, nós vamos voltar lá para o exemplo de Adão. Assim como nós aprendemos por meio de cada uma daquelas palavras maravilhosas que o Senhor confiou nos nossos corações, amado, foi dada uma responsabilidade para Adão. Qual era essa responsabilidade? Cuidar e lavrar o jardim. Todos nós temos essa clareza e essa compreensão de uma maneira muito clara. Isso foi evidenciado na palavra por meio de cada um dos que ministraram na nossa conferência, mas também acima de uma palavra logos, de uma palavra lançada, ela também materializou-se como a palavra rema em nossos corações. Ela foi cumprida em nós. Nós passamos a ter a revelação daquilo que Deus, ele verdadeiramente fez por meio da queda da humanidade e toda a reconciliação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Então, amado, a responsabilidade de Adão era que ele lavrasse e cuidasse do jardim. O que isso significa? Que Deus chamou Adão para que Adão ele pudesse estar disposto àquele jardim. Todos os dias pela manhã nós estamos dispostos a algo.
muitos de nós estamos dispostos a trabalhar, querendo ou não querendo. Quando eu estou falando sobre disposição, eu estou falando sobre também responsabilidade. E responsabilidade na vida adulta, a gente não faz somente aquilo que a gente quer. Ah, Vinícius, você está falando que você vai trabalhar obrigado? Não, eu vou trabalhar feliz para a glória do Senhor Jesus. Mas tem dias que, mesmo amando o meu trabalho, eu queria ficar em casa com a minha esposa. Você consegue compreender o que eu estou falando para você? Amém? Mas assim como o pastor José também compartilhou há poucos minutos atrás, se a gente não se dispõe a isso, a gente volta no final do dia frustrados porque não colhemos o fruto do nosso trabalho, principalmente aqueles que são autônomos. Se o Flávio ele não se dispõe a trabalhar, ele não vai ter o que comer. Se a minha mãe, que é uma autônoma, ela não se dispõe a trabalhar, ela não vai ter o que comer. E assim até mesmo aqueles que são assalariados. Se você não se dispõe a trabalhar nesse seu dia de trabalho, o seu salário vai vir faltando uma parte no final do mês, referente ao dia que você faltou. Então, amado, uma disposição, quando eu estou ministrando para vocês, e eu quero falar, ela também está alinhada com uma responsabilidade, mas que não sejam somente uma responsabilidade que nos envolva nesse ambiente, e somente uma responsabilidade que nos envolva no nosso relacionamento com Deus, mas que seja uma disponibilidade também de um coração aberto, de corações contritos e quebrantados diante da presença de Deus, que não negligenciam as suas responsabilidades, mas antes se colocam à disposição de Deus para frutificarem a 30, a 60 e a 100 por 1 para a glória do Senhor Jesus. Amado, quando nós compartilhamos sobre essa parábola do semeador, nós não estamos falando sobre uma diferença de semente plantada. A semente era a mesma, mas sobre cada um daqueles solos que foram caídas aquelas sementes, havia uma disposição diferente. E até mesmo sobre aquele solo em que havia um terreno bom e um terreno fértil, haviam também diferença nos frutos que foram colhidos. Uns frutificaram a 30, outros frutificaram a 60 e outros frutificaram a 100 por 1. Isso vai falar, amado, que por mais que as nossas intenções em nossos corações sejam de disponibilidade, se nós não nos envolvermos o suficiente na obra do Senhor, os nossos frutos também serão de maneira semelhante ao nosso envolvimento com o Senhor. Quando nós falamos sobre essa palavra, nós temos uma clareza muito forte em nossos corações. Nós não queremos ser aquelas sementes que foram comidas pelos pássaros. Nós não queremos ser aquela semente que foi torrada pelo sol porque a terra era muito rasa. Nós não queremos ser aquela semente que foi sufocada pelos espinhos. Todos nós temos clareza sobre essa palavra e todos nós queremos ser a terra fértil. Mas até mesmo a terra fértil, amado, fala sobre uma disponibilidade, fala sobre um entender da responsabilidade que foi aquela semente que caiu naquela terra. E se eu e você, nós não nos envolvermos o suficiente, nós não nos disponibilizarmos diante da presença do Senhor para vivermos de fato, de verdade, aquilo que Ele tem para nós, nós frutificaremos a 30 ou a 60. Existe problema nisso? Não existe problema nisso. Todos os frutos são para a glória de Deus. Mas, amados, se nós temos a oportunidade de frutificar a 100 por 1, porque nós não tomamos posse de toda essa realidade do Senhor sobre as nossas vidas? Se nós temos a compreensão que Deus Ele nos chama para ser cabeça e não cauda, então por que não ser uma baita de uma cabeça?
chamou para ser, de toda novidade de espírito que nós somos chamados para viver diante da presença dEle. Por que nós nos contentamos somente com aquilo que nós temos vivido no momento e não nos atentamos para aquilo que Ele quer fazer no futuro? Porque isso revela qual é a disponibilidade do nosso coração. Isso revela qual é a intensidade, qual é o planejamento, qual é o nosso envolvimento com as coisas que são relacionadas ao reino de Deus. Que nós possamos nos entregar por inteiro ao Senhor. Que a nossa disponibilidade, ela seja por inteira diante da presença do Senhor. Eu falo isso, amado, em todos os sentidos. O pastor José, ele falou sobre o que nós vamos entregar para essa geração. Porque Deus, ele entregou o que era mais precioso para ele. E amado, claramente eu falo para você que o que eu tenho de mais precioso é o meu tempo. Passei uma orientação para ele. Falei, amor, essa semana a gente mal se viu, mesmo estando debaixo do mesmo teto. A gente mal teve momentos juntos. Não foi por negligência minha, não foi por negligência sua, mas nós estamos vivendo dias muito corridos. E vai ser assim até a gente finalizar a nossa graduação em fevereiro. Então, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos começar a abrir mão de algumas coisas para que nós possamos ter mais tempo um com o outro. Mesmo que seja necessário que a minha esposa ela terceirize algumas responsabilidades que ela não quer terceirizar. A orientação para a vida dela foi clara. Eu falei para ela, amor, abre mão disso. Eu sempre brinquei com a minha esposa. Falei, amor, tem dois tipos de homem: o que paga e o que faz. E que Deus, ele me condicione para ser um homem que paga, porque eu não sei fazer muita coisa. Amado pastor José, ele me ajudou com muita coisa na minha vida. Me ensinou a trocar o chuveiro lá de casa. Mas, irmão, se passar disso eu já não sei fazer. Então ou tenho que pedir ajuda ou tenho que terceirizar a responsabilidade. Por negligência minha? Não. Porque eu sou um homem frouxo? Não. Tem nada a ver uma coisa, calma. Mas, amado, o que eu estava falando para minha esposa é: terceiriza algumas coisas na sua vida, para que eu e você, nós possamos ter mais tempo juntos. Então, em nome de Jesus, terceiriza algumas coisas na sua vida, para que você tenha mais tempo com Deus, para que você esteja mais disposto a Deus. Como assim, Vinícius? Eu vou terceirizar? Eu não entendi muito bem. Eu vou falar de uma maneira mais clara. Passa isso da sua mão, tira isso da sua vida. Amado, eu não sei qual foi a última vez que eu parei para poder falar assim, nossa, eu vou assistir um seriado aqui. Não só por conta do tempo que eu estou falando para vocês, mas por conta do que Deus, ele me tem despertado para viver. Mas, amado, a grande realidade é que a nossa disposição como igreja ao Senhor Jesus, ela ainda é muito limitada ao culto de domingo. A grande realidade é que a nossa disponibilidade ao Senhor Jesus como igreja ainda é muito limitada à nossa célula. A grande realidade é que a nossa disponibilidade ao Senhor Jesus ainda está muito limitada ao nosso discipulado.
quando na verdade Deus ele nos chamou para viver algo ainda maior diante da presença dele. Algo que nós só conseguiremos viver, só conseguiremos desfrutar, só conseguiremos experimentar se de fato e de verdade nós passarmos essas coisas de mão e vivermos em intimidade profunda com o Senhor o que Ele tem disposto a nós. Adão ele negou a sua disposição e o seu cuidado com o jardim. O resultado foi a consumação do pecado que nos separou de Deus. Adão ele abriu mão da sua liderança. A posição que Deus ele me planta, a posição que Deus ele te planta, requer um posicionamento específico ou uma posição, uma ação específica. Você já parou para pensar onde Deus ele te plantou? Você já parou para pensar porque Deus ele colocou você onde você está inserido? Porque Deus ele te entregou as específicas amizades que te cercam fora desse ambiente? Você já parou para pensar porque Deus ele te inseriu no trabalho ao qual você está realizando hoje? Você já parou para pensar porque Deus ele ministrou no seu coração a graduação que você está graduando hoje? Ou que você já graduou? Ou que você está pensando em graduar? Porque se nós não estamos atentos a isso, mostra que nós não estamos dispostos a Deus como nós deveríamos estar. E eu falo isso com todo amor em Cristo Jesus. Por que Deus ele te chamou para você fazer o que você tem feito? Porque Deus ele te inseriu no lugar que você está inserido. Porque Deus ele te plantou na família que você nasceu. Porque Deus ele te envolveu com as amizades que você está envolvido. Eu falo isso, amado, não falo da boca para fora, mas eu falo isso porque Deus ele tem ministrado isso no meu coração. E essa é uma orientação dele sobre as nossas vidas nessa noite. Porque nós estamos nos lugares em que nós estamos inseridos? E qual tem sido a nossa ação? Porque se a gente não para ter esse tipo de discernimento, se a gente não para ter esse tipo de busca em revelação da parte de Deus, vai mostrar que o nosso coração simplesmente não está disposto a Deus, como nós muitas vezes até mesmo pensamos que Ele seja. E se o nosso coração não está disposto a Deus, a nossa vida não está disposta a Ele. O nosso ministério não está tão disposto a Ele quanto nós imaginamos. Os nossos discipulados não estão tão entregues a Ele quanto nós temos pregado, quanto nós temos pensado. Se Adão ele abriu mão da sua liderança, do seu cuidado com o jardim, então em nome de Jesus, esteja disposto a não cair no mesmo erro de Adão. Seja você um pai de família, seja você um pastor, um líder de ministério, um líder de célula, um discipulador, toda posição dada por Deus exige atitudes dignas de cada uma delas. Efésios 4:1, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a igreja de Éfeso. Amados irmãos, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus, rogo, pois, que vocês vivam da maneira digna da vossa vocação. Sabe qual é a realidade que o Espírito Santo ele tem para trazer sobre as nossas vidas? É que hoje nós, irmãos em Cristo Jesus, membros da igreja Geração Santa, também possamos viver da maneira digna da vocação que o Senhor Jesus ele nos chamou para viver. Mas para isso é necessário que você entenda o meio pelo qual você está inserido. É necessário
entenda o terreno ao qual o Senhor Jesus Ele te inseriu. Eu não lembro se eu falei para Lili ou se eu falei para os meninos no discipulado. Começaram a aproximar-se de mim algumas pessoas. E eu falei: Deus, eu tenho uma clareza muito grande no meu coração que essas pessoas, elas estão se aproximando de mim, não é por acaso. Mas eu também ainda não consigo entender onde eu tenho que chegar com essas pessoas. Não são pessoas aqui da igreja, não são pessoas no meu nível de discipulado, não são pessoas no meu nível de trabalho, mas são pessoas que de alguma forma têm se achegado a mim, têm se aproximado de mim. E eu preciso, amado, entregar um coração disposto a Deus, onde eu pergunto para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essas pessoas que têm se aproximado de mim? E não somente isso, Deus, que a mesma disposição que tenha no meu coração de perguntar o que o Senhor quer que eu faça, também seja a mesma disposição que entrega ao Senhor um coração que deseja executar aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que sejamos, amados, ousados como Isaías foi ousado. Deus, Ele pergunta: quem enviarei? E Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso fala sobre uma disposição daquele profeta. Isso fala sobre um desejo daquele profeta de ser usado por Deus, de ser ministrado por Deus, mas não somente de um desejo de ser usado e um desejo de receber algo de Deus, mas a disposição também de ir, de fazer, de ação relacionada àquele propósito que Deus tinha confiado na vida. Viva da maneira digna da sua vocação, amado. Que outro exemplo, além de Adão, nós podemos citar? Amado, nós, na escola de maturidade, aprendemos sobre a nossa herança em Cristo. E nós aprendemos, amados, que muitas vezes nós nos colocamos debaixo de maldição simplesmente porque nós escolhemos viver partes daquilo que Deus Ele tem guardado, reservado e nos orientado. Um exemplo que nós citamos foi o exemplo do jovem rico. O jovem rico, a ele convinha, era conveniente, era aceitável para ele que ele vivesse diante de Deus somente enquanto lhe fosse conveniente. Como assim? Ele chega a Jesus e fala: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: você conhece os mandamentos? Ele, cheio de orgulho, fala: Senhor, eu conheço os mandamentos e tenho guardados desde a minha mocidade. E Jesus vai lá e fala: então vai, vende tudo que você tem, se você quiser ser perfeito, entrega aos pobres e me siga. E aquele jovem, ele se entristece. Ele entristeceu porque para ele era conveniente seguir a Jesus, para ele era conveniente o temor a Deus, para ele era conveniente a fé no Senhor somente enquanto ficasse a um nível teórico, somente enquanto ficasse a um nível de conhecimento intelectual daquilo que Deus tinha para ele. Mas quando Jesus nos chama para viver uma vida em ação, quando Jesus nos chama para viver o todo, ele fica somente com aquilo que lhe era conveniente. Amado, para Judas
foi conveniente seguir Jesus somente até o momento. A partir do momento em que lhe foi conveniente que traísse Jesus por algumas moedas, ele traiu Jesus. E eu quero perguntar para você: será que você vai tomar posse da mesma miséria de Adão? Será que você vai tomar posse da mesma miséria de jovem rico ou de Judas e viver partes, assim como Judas e principalmente o jovem rico viveu, da palavra de Deus, somente aquilo que lhes era conveniente? Ou você vai ter disponibilidade no seu coração para entregar-se a Deus até mesmo quando você não estiver, até mesmo quando isso lhe doer? Eu falo isso, amado, porque essas verdades têm batido a porta do meu coração. E antes dessa palavra chegar ao seu coração, ela é uma palavra que também chega ao meu coração. Porque assim como eu falei para vocês ontem, por mais que eu esteja muito feliz com o meu trabalho, por mais que eu ame estar no lugar em que eu estou agora, eu sei que o lugar que eu estou inserido agora, ele não é o lugar que Deus ele tem para mim no futuro. E isso gera um grande ponto de interrogação, porque embora eu não saiba com clareza o que Deus ele quer de mim, também não me interessa saber com clareza o que Deus ele quer de mim. Importa que eu desenvolva um coração que agrade o coração do Senhor, mas também um coração que esteja disposto a, quando Ele me tirar desse lugar ao qual eu estou inserido, eu também falo: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Eu também falo: Senhor, eis-me aqui. E eu também estou disposto a sair do lugar que eu estou para ir para o lugar que o Senhor me chamou. Amém. E dar a resposta de fé que Abraão deu. E eu quero te perguntar nessa noite: será que a mesma disposição existe no seu coração? Porque se não existe, amado, é necessário que nós possamos voltar os nossos corações ao Senhor, para que nós possamos entregar a Ele essa disposição necessária, não somente quando nos for conveniente, não somente nos cultos, não somente nas células ou a nível de um discipulado, mas que toda a nossa vida esteja disposta a Deus. Estar disponível é viver em maturidade. Todo homem de êxito, em algum momento da sua vida, precisou estar disposto. Esconder e se esquivar é coisa de imaturo. Porém, um homem e uma mulher que se colocam à disposição de Deus entendem que maior é aquele que nos chamou, e Ele há de nos capacitar a executar toda boa obra. Você crê nisso nessa noite? Porque, amado, se você me perguntar se eu tenho clareza, eu quero falar para você, amado, eu não tenho clareza dos meus próximos passos. Mas é necessário, querido, que o meu coração ele esteja disposto a Deus, para que seja feita a vontade dEle de fato e de verdade. Amado, para que eu chegasse até aqui, para que você chegasse até onde você chegou, foi necessário que você se colocasse à disposição de Deus. E assim como aconteceu na minha vida, eu acredito também aconteceu na sua vida. Nem todo momento, nem todas as coisas que aconteceram, nós queríamos que acontecessem. As coisas necessariamente não aconteceram da forma que nós queríamos. Mas se houve, mesmo que uma pequena disposição da nossa parte, de nos colocarmos à disposição de Deus, e essa pequena e miserável disposição operou uma boa obra na nossa vida, quanto mais se nós não apresentarmos a Deus uma disposição de todo o nosso ser entregue a Ele. Amado, como Deus Ele tem me levado a sonhar com a paternidade.
E a minha esposa também tem me conduzido de uma maneira sobrenaturalmente coercitiva à paternidade. E amado, o legado que eu quero deixar para o meu filho não é de um evangelho superficial, um evangelho somente enquanto me convia a seguir a Deus, um evangelho que eu sigo somente quando está tudo bem para mim, quando vai existir algum benefício para mim. Porque esse evangelho, amado, ele é um evangelho limitado, ele é um evangelho superficial, e não é isso que Deus ele tem para nós. Quando nós nos apresentamos a Deus com os nossos corações completamente dispostos, quando nós abraçamos a nossa cruz, quando nós a tomamos e seguimos o nosso Mestre, amado, nós temos condição de sermos conduzidos por Deus a um lugar ainda mais excelente, a um lugar onde as palavras não são somente logos, elas também são rimas, a um lugar onde nós não vivemos somente a nível de palavra, mas a nível de atitude, ao lugar onde nós não somente sonhamos, mas onde Deus ele nos dá a condição de materializar os sonhos que Ele tem desejado sobre as nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério de louvor.